Meu querido, nessa tarde eu quero trazer uma meditação para o seu coração. E é importante que você analise, como eu falei anteriormente, analise como é que anda a sua vida. Eu preciso dizer para você, meu querido, que o verdadeiro cristão, ele passou por várias etapas para chegar a um servo do Senhor. Ele precisou, então, do arrependimento. É verdade, meu querido. O verdadeiro arrependimento é que nos traz vida. O arrependimento é a chave para a mudança de vida, meu querido. Muitas vezes existem muitas pessoas arrogantes, dizendo assim, eu não tenho nada que pedir perdão, eu sou o tal, eu não peco, imagine só. Então é para esses que o Espírito Santo de Deus quer falar, meu querido. Uma pessoa quando se arrepende dos seus pecados, ele passa a entender que é um pecador realmente arrependido. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós entendemos isso, meu querido. A pessoa arrependida passa a viver de uma maneira diferente do que vivia antes. Se torna uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura, pois as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, Jesus, através do seu Santo Espírito, quer falar ao seu coração nesta tarde, para que você haja um arrependimento na sua vida. Uma coisa nós entendemos, todo verdadeiro cristão sabe que o arrependimento só pode ocorrer com a ajuda de Deus. Jamais, ninguém nunca pôde dizer, eu realmente me arrependi, eu senti assim vontade de fazer, vontade própria. Não. O arrependimento, meu querido, vem de Deus. Quando Deus age na vida do homem, o homem passa a ter uma tristeza no seu coração por causa do pecado. E aí é onde entra a ação do Espírito Santo. Meu querido, é o Espírito Santo de Deus que entra no coração da pessoa. Então essa pessoa começa realmente a falar com Deus que é pecador, que precisa do Senhor. A palavra de Deus nos diz, segundo Coríntios capítulo 7, versículo 9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Esse mesmo versículo, meu querido, nos diz, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. É verdade, meu querido, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A pessoa bate aquela tristeza no coração, mas se foi dado por Deus aquela pessoa, então começa a analisar que está no caminho errado, que precisa dar meia volta, que não está certo viver assim. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que se arrependeram? Isso é Deus agindo no coração. O arrependimento com Deus nos leva a uma nova vida, meu querido. E é importante notar que Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, nos diz, porque não tenho prazer na morte do que morre. Diz o Senhor, convertei-vos, pois, e vivei. Então, meu querido, e por que isso? Vivei, convertei, viver. Nós sabemos que o homem é pecador. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos. E o pecado faz separação do homem com Deus. Então o homem já nasceu morto no seu delito de pecado. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra e nos vivificou, nos deu vida. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Meu querido, o arrependimento nos traz vida, alegria e alegria no céu. Nos diz a palavra de Deus, diga-os assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento, nos diz Marcos, capítulo 6, versículo 12. Meu querido irmão, meu amigo rádio ouvinte, a tristeza segundo o mundo não produz mudança de vida, e sim a morte. Interessante que quando uma pessoa ele recebe assim de Deus aquela vontade de buscar a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já falou ao coração. Ninguém decide de ser cristão se antes não receber de Deus a unção de seu Santo Espírito, o toque, a revelação de Deus, meu querido. É verdade. Então essa tristeza que o homem tem, realmente porque pecou, essa tristeza a pessoa passa então buscar o arrependimento, se arrepende e busca a presença de Deus. Interessante, meu querido, que a tristeza segundo o mundo traz a morte. A pessoa quando está triste, contrariado, fica triste, então ele produz o que é a morte. Tem deles que tiram a sua própria vida, meu querido. Isso não foi a tristeza que veio de Deus, é a tristeza do mundo. A palavra
arrependimento significa mudança de direção, meu querido. Uma pessoa, realmente, quando nasceu de novo, uma pessoa arrependida, ele muda a direção, muda a sua mente, muda as atitudes que anda fazendo, muda de temperamento, meu querido. Quantas pessoas é ignorante, bruto, grosseiro, e quando bate o arrependimento no coração, quando se arrepende dos seus pecados, quando tem um encontro com Jesus, a pessoa muda, o temperamento fica diferente, muda o caráter. O verdadeiro arrependimento traz mudança total do que era antes. Você pode olhar, pode analisar, pode pesquisar, meu querido. Quantas pessoas no passado eram grosseiro, ignorante, mas eles tiveram um encontro com Jesus e passou a ser uma nova criatura, foi o arrependimento que veio no coração dele e ele começou a presença de Deus. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus quer fazer uma morada no seu coração, meu querido amigo rádio ouvinte que está nos ouvindo. É importante isso. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você precisa de salvação. Tem muitas pessoas que é arrogante, eu já disse várias vezes para as pessoas, se arrependam dos seus pecados, e tem deles que dizem assim, é pecado de quê? Eu não ando pecando, eu sou uma pessoa boa. É assim que as pessoas vivem enganado. Mas o arrependimento, meu querido, tem se tornado difícil nos dias de hoje. Nós sabemos que é muito difícil uma pessoa se arrepender. O inimigo de nossas almas tem colocado muitas diversões para atrair as pessoas. Então as pessoas realmente não têm tempo para se arrepender e procuram nem se arrepender. Tem outras opções na vida, meu querido. Mas é uma ilusão, essa terra é uma ilusão. O mundo tem oferecido muitas coisas prazerosas, mas realmente o final dela é caminho de morte, meu querido. E é importante você saber que Deus, Ele ama você, que mandou Jesus Cristo, seu único filho, morrer na cruz pelo meu e os seus pecados, meu querido. Interessante que às vezes, uma certa vez, eu estava ouvindo um pregador, isso tem mais de 30 anos, quando ele disse que existe a diferença do pecador, que é um cristão, que se arrependeu, e o pecador, meu querido, que não se arrependeu. A grande diferença. Interessante que quando o cristão, uma pessoa que foi arrependida, que teve um encontro com Deus, quando a pessoa faz alguma coisa que desagrada a Deus, então bate um arrependimento no coração e ele se humilha, chora na presença de Deus. Meu Deus, por que eu fiz isso? Que atitude que eu fiz isso? Eu sou uma nova criatura? Meu Deus, onde é que eu estava? Por que eu fiz isso com aquele fulano de tal? Eu vou atrás dele, vou pedir perdão. E pede logo perdão a Deus. Essa é a ação do Espírito Santo. Mas o pecador que não é arrependido, que não teve encontro com Jesus, ele se alegra do pecado. Ele conta as barbaridades que ele fez para outras pessoas se agradar, se alegrar. Meu querido, eu quero dizer uma coisa que é importante para você. A Bíblia nos fala que o arrependimento traz mudança realmente interior na vida das pessoas. É dentro, é ação do Espírito Santo de Deus. Após o arrependimento, o pecador começa a ter uma verdadeira tristeza pelo pecado. E que nesta tarde você possa se arrepender dos pecados que você já praticou. E você peça perdão ao Senhor. Deus está pronto para perdoar os seus pecados. A palavra de Deus nos diz, filhinho, não pequeis, mas se por acaso pecar, tem um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo, é o único que não pecou. A pessoa arrependida não continua mais na prática do pecado. O pecador arrependido começa a reconhecer que não é nada sem Jesus. É por isso que o cristão, todos nós sabemos que nós não somos nada sem a presença do Senhor Jesus. E por isso, meu querido amigo rádio ouvinte, podemos dizer que o arrependimento realmente resulta na misericórdia de Deus em nossas vidas. Foi Deus que nos escolheu e Ele quer falar ao seu coração, está falando ao seu coração nesta tarde. Que haja um arrependimento da sua parte. Peça perdão, seja simples, seja humilde, se humilhe na presença de Deus. Quem sabe você está na sua casa e dobre seu joelho. Vai, então, entre no seu quarto, fale com Deus. Deus, eu fiz isso, eu pequei. E Deus sabe que você pecou, mas Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Que haja um arrependimento, meu querido, dos seus pecados. Porque o verdadeiro arrependimento abandona a vida de pecado e se volta para Deus. É isso que é importante. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados,
as pessoas procuram voltar para Deus, fazer realmente tudo aquilo que agrada ao Senhor. Então, uma pessoa que não é arrependida só pratica a maldade e se alegra no pecado. Pena, meu querido, tem muitas pessoas que se acham sem defeito. Muitos deles dizem até, eu não tenho nada para me arrepender, mas o salmista reconhece que nasceu de pecado, foi pecador, é pecador. Interessante, o salmista diz no Salmo 51, versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, nos diz o salmista, no Salmo 51, versículo 5. Então o salmista reconheceu que realmente que é pecador. Então que você possa reconhecer que você é um pecador. Jesus quer transformar o seu viver, meu querido. Assim como Davi reconheceu que nasceu pecador, todos os arrependidos devem reconhecer que é necessário realmente se arrepender. Meu querido, hoje muitos têm batido no peito com arrogância, dizendo que não é pecador. Quem sabe seja um de vocês, meu querido. Mas nesta tarde, se o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, vai haver um arrependimento e você vai reconhecer que não é nada diante de Deus. Davi, então, ele confessou especificamente seus pecados, confessou a sua culpa, seu pecado. Ele não colocou a culpa em outras pessoas, não, meu querido. Nas dificuldades, muitas vezes a pessoa quer colocar a culpa em outro. Não, eu pequei porque foi fulano de tal, não é verdade? Isso aí é como o primeiro homem. Então, Adão e Eva foi assim. Né? E Adão, por que você fez isso? Não, foi a mulher que me fez. E aí não foi a serpente que me fez. Um acusando o outro, meu querido. Reconheça que você é pecador e precisa do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não esconde nada de Deus. Porque Deus vê todas as coisas. O arrependimento nos traz realmente um desejo de coração de afastar do pecado. Uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, que está buscando a presença de Deus, verdadeiramente essa pessoa procura se desviar do pecado. Faz como Jó se desviava do pecado. O pecador arrependido começa a olhar para Cristo e se aproximar cada vez mais de Deus. Se você está numa igreja, meu querido, se você não sente vontade de buscar a presença de Deus, se você não sente mais vontade de orar, nem nada, meu querido, quer dizer para você, você foi pela emoção e você foi para a igreja. Mas nessa tarde você se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. E Deus está pronto para perdoar. E tenha fé no coração, meu querido. Então a fé sempre está junto com o arrependimento. A fé anda lado a lado com o arrependimento. O pecador arrependido. A salvação acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e se busca mais a presença do Senhor. Então, meu querido, o primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Então, olhe para você mesmo, confesse seus pecados ao Senhor. Não confesse a homem, que homem é pecador também. Confesse ao Senhor os seus pecados. Não devemos estar falando com o homem, eu pequei e fiz isso. Não faça isso, porque muitas vezes nós temos exemplo de pessoas que fazem zombaria, depois fica contando o que foi que fez. Não faça isso, meu querido. Confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados nesta tarde. Interessante que Timóteo aconselhou o arrependimento, a boa maneira de viver. No 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigas, mas sim que seja amável para com todos. Então, meu querido, uma pessoa arrependida começa a ser amável com as pessoas. Procura fazer a vontade do Pai, se desvia do mal. Isso tudo porque houve um arrependimento. Se livrou da culpa do pecado. Interessante que arrependimento não é só ficar triste pelo pecado e pronto, não. Arrependimento também realmente é mudança de vida. Deus quer mudar a sua atitude, o seu modo de vida. Quando alguém se arrepende, decide não abandonar o pecado e viver para com Deus. Interessante que João Batista, ele chamava o povo para o arrependimento. João Batista, o arauto do rei, ele veio anunciar que Jesus estava chegando. Então, João Batista, ele diz em Mateus capítulo 3 em diante, versículo 1 em diante, que diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Meu querido, se arrependa,
Porque o reino do céu está mais perto do que nunca, meu querido. Nós temos visto as coisas acontecendo, nós temos visto aí os maremotos, terremoto, filho contra pai, pai contra filho. O amor das pessoas estão se esfriando cada vez mais. Então é preciso um arrependimento, meu querido. É isso que eu estou fazendo aqui nessa tarde, é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Então é importante entender que o pecador arrependido não se contenta com o pecado que fazia, não, mas ele quer fazer agora o que agrada a Deus. Isso é um pecador arrependido. A pessoa arrependida está pronta para aceitar a correção de Deus. A pessoa verdadeiramente arrependida aprende a viver na maneira certa. Então, se você quer viver na maneira certa, se você quer viver nos caminhos do Senhor, então o caminho é se arrepender dos seus pecados. E aí você vai ver a maravilha de Deus acontecendo na sua vida, meu querido. Interessante notar que 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu querido, se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso, assim nos diz a Bíblia. Versículo 9, então, nos diz: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu estava mandando um recado para uma querida irmã lá em Goiânia, essa noite, que eu estou orando nesses dias para cá, quando a pessoa me pede: pastor, faça uma oração, estou sentindo aqui uma dor. E eu já não estou orando assim: Senhor, cura agora. Não estou mais orando assim. Não estou mais fazendo isso. Quando a pessoa diz que está sofrendo, está com uma dor, eu digo: olha, vem para cá. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero que você, nesse momento, se arrependa dos seus pecados. Analise você como é que está diante de Deus. Confesse seus pecados agora. Sabe por quê? Esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que você está enfrentando é um remédio para curar a enfermidade da sua alma. Que interessa então eu orar, como já aconteceu, como eu já vi, para a glória de Deus. Eu já vi paralítico de 6 meses, realmente, depois que ouviu a oração, ele teve fé. Não é por causa de mim que eu orei, não, que nada, eu sou um pecador. Mas Deus teve misericórdia dele, ele teve fé. Então aquele paralítico de 6 meses começou a andar, meu querido. Então aquele homem teve fé no coração. Então é importante isso, peça perdão a Deus. Eu digo isso sempre, que adianta. Jesus sempre, quando curava alguém, dizia: seus pecados estão perdoados. Sempre Jesus diz isso. Mas é preciso que haja um arrependimento, meu querido. O arrependimento e fé não deixa realmente a pessoa de mão. Os dois andam no mesmo lado da moeda. Ninguém pode se arrepender e viver, pedir a Deus que realmente traga para si mesmo coisas mundanas. Não, de maneira nenhuma, não acontece. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, não os trouxer. Então Deus é quem leva as pessoas para o arrependimento. É Deus é quem começou a boa obra na minha e na sua vida, meu querido. A palavra de Deus nos diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Deus é quem lhes dá a vida e Deus é quem tira a vida. Então é importante que nesta tarde, para concluir, eu quero dizer que arrependimento e fé é um resultado de Deus, nos traz para nós nos aproximar mais dele. A Bíblia nos diz que arrependimento é resultado de uma mudança de comportamento. Interessante, foi isso que João Batista convidou as pessoas para produzir fruto digno de arrependimento, nos diz Mateus 3,8. Que fruto digno de arrependimento você tem trazido, meu querido? Quais são os frutos que você se arrependeu? Que nesta tarde você possa tomar essa decisão, se você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Se humilhe na presença de Deus, dobre o seu joelho, fale com Ele, confesse seus pecados. E aí você vai ver a grande maravilha. O resultado vai ser maravilhoso. Quantas pessoas eu já vi isso, meu querido, sendo transformado pelo poder de Deus.
E daqui a pouquinho estarei orando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir uma linda canção. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, meu Pai. Nesse momento, querido Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nesse momento visitando a cada rádio ouvinte, Senhor. Ó, querido Deus, que o Senhor possa estar abençoando o lar dos Teus filhos, meu Pai. Trazendo paz, trazendo amor. Meu Deus, em nome de Jesus, se houver alguém que está enfermo, meu Pai, que nesta tarde, na autoridade que há no nome de Jesus, essas vidas possam estar sendo curadas. Cura também, meu Deus, as enfermidades espirituais. Que muitas pessoas estão mortas, meu Pai, no nosso dele de pecado, assim nos diz a Tua palavra. Que o Senhor possa estar dando vida, vivificando essas pessoas, meu Pai. Abençoa cada rádio ouvinte, meu Pai. Eu oro te pedindo, Senhor, se com a nação brasileira, Senhor meu Deus, toma nas Tuas mãos. O Senhor que conduz, eu te peço, meu Pai, por cada vida, meu Pai, que está clamando a Ti com algo, meu Pai, precisando urgentemente, uma enfermidade, meu Pai, quem sabe uma causa na justiça. Em nome de Jesus, dá a resposta, Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu oro agradecido, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus.